E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para ver o lance da vida do mestre internacional Vinícius Marques, partida que ele joga de negras contra o argentino mestre Sérgio Giardelli, partida que ele ganhou e ajudou muito a fazer a primeira norma de mestre internacional, jogada em 2002. Quem quiser descobrir o lance do V Marques, pausa o vídeo e pensa um pouquinho. E aí pessoal, alguma ideia? Bom, é uma posição lembra uma Índia do Rei, né? De alguma maneira, naquelas posições que joga aí por D4, bem típica, mas lembra. Se dá uma sensação um pouco estranha porque não tem esse peão de F. Provavelmente foi jogado um lance como F5 e trocado pelo peão de H em algum momento, né? Pelo menos eu sou esperado por essa estrutura. Mas tem vários elementos de Índia do Rei, essa estrutura. Algumas partidas que a gente lembra de Zurique em 1953, que eles debatiam muito essas estruturas. E o centro das brancas é maravilhoso, fantástico, mas o preto tem muito potencial de contra-jogo e esse é mais um exemplo disso. As rupturas, como D5, é quase impossível de conseguir elas fazerem então funcionar. O que o negro tem que fazer normalmente é jogar baseado nessas casas negras, né, que tem à disposição para as peças e alguns golpes no rei adversário. Por outro lado, as brancas, ainda mais depois desse último lance cavalo G3, que parece um lance estranho, mas porque está controlado pelo peão, não está fazendo nada. Mas a ideia é super proteger E4, jogar G5, está controlado a fuga do cavalo para H5, avançar o peão de F e simplesmente passar o rolo compressor nas negras aqui na ala do rei no centro. Então o preto tem que, ao mesmo tempo que ele tem uma posição com peças ativas e bem posicionadas, se ele ficar só esperando, uma hora o jogo das brancas encaixa e ganha. Então algo tem que ser feito. Muito direto não dá certo. Por exemplo, algo como H5, tentando já quebrar a posição, as brancas têm um forte E5, que imediatamente abre a dama e o peão de G6 dá problema. Por exemplo, D por E5, G5 intermediário, e independente para onde o cavalo sair, dama por G6 e a posição negra está quase colapsando. Um lance que estrategicamente até faz sentido, mas com esse cavalo em G3 não dá para jogar, é o lance G5. Você fixa bem o peão de F3, essa casa de F4 e E5 se tornam eternamente negras, mas vem a um preço muito caro, que é essa casa de F5, que algum dia vai ser invadida. Você pode imaginar planos para as brancas até como cavalo C2, cavalo D4, cavalo F5. E um cavalo chegando em F5 é quase game over, né? Mas não está perdido as negras, mas parece ser uma decisão muito drástica e que causa muito enfraquecimento. Sobra alguns lances de melhora, né? O preto então talvez não esteja pronto para fazer algo direto. Uma ideia bem típica seria cavalo de F D7. Esvazia o lance G5, de maneira que esse lance simplesmente não é bom, e prepara realocar esse cavalo para E5 em algum momento. Vamos supor que as brancas jogam um lance de melhora, como o bispo E3, e depois de cavalo E5, as brancas vão lá e jogam G5. E no momento correto tentam ir com tudo com F4 F5. O jogo segue muito complexo, chances iguais para ambos os lados, mas o preto ainda não mostrou a que veio e o branco tem um plano que não vai ser fácil de implementar, mas relativamente claro. É possível, mas não chega a agradar, né? Um outro lance que eu acho bem natural seria bispo H6, aproveitar que o bispo branco não está em E3 ainda e tomar controle dessa diagonal. Mas o branco pode realocar, por exemplo, cavalo C2, torre F8 faz sentido para mim, aí dama C3, toca o peão de A5, e as negras já tem que jogar bem no espírito do rei, porque se começar a tentar defender material, vai ficar muito mal. Um lance como dama C7 defendendo A5 já praticamente perde para E5. Existem problemas táticos aqui na posição das negras. Claro que dama C7 não é forçado, mas o jogo branco parece bem controlado e difícil do preto conseguir quebrar. E aí surge uma ideia muito boa do Vinícius, que é sacrificar o bispo que está totalmente dominado pelos peões brancos, para cá e para lá, para conseguir algum tipo de jogo na ala do rei. E é o lance mais, na minha opinião, mais forte da posição. Os computadores levemente discordam, mas bispo G4 exclama, é o lance da vida do Vinícius, e que ele citou na entrevista que a vida é muito curta para você não jogar um bispo por G4 numa Índia do Rei. É uma boa frase de efeito
E tem um quê de verdade, porque ela leva posições muito interessantes e a gente está jogando xadrez porque a gente gosta do jogo, não só porque a gente quer ganhar. Então, bom, o branco tem que tomar, F por G, e aí cavalo por G4. O que o preto consegue em troca? Bom, já tem uma ameaça duríssima que é dama H4. Eu destruí os peões na ala do rei das brancas, mas não só isso. Eu tenho ideias posicionais de capturar esse bispo de F2 e ter um controle nas casas negras absolutamente eterno. O branco nunca vai quebrar esse controle, o bispo de G2 das brancas nunca vai ser grande coisa, e o jogo negro é simplesmente muito fácil. Não quer dizer que está ganho nem nada, mas é um jogo de domínio de um complexo de casas que faz, na prática, ser favorável às negras. E aqui o mestre argentino já errou e ficou perdido. Ele tem que ser jogado bispo H3 primeiro. A questão é que se dama H4 eu consigo jogar rei G2. E, enfim, eu vou ter que tomar em F2 ou agora, ou talvez o lance anterior, por exemplo, aqui. Cavalo F2, torre F2 e um lance como dama G5. Ótima compensação para as negras, mas os dois cavalos brancos não prestam, casas negras só das negras. Peão de H pode avançar para entrar na luta, mas objetivamente pode dar qualquer coisa e o jogo está relativamente próximo do equilíbrio. Mas depois de cavalo G4, as brancas jogaram bispo F3. Parece a mesma coisa, mas não é, porque agora a dama H4 exclama e você é obrigado a dar o seu bispo de casas brancas por causa do mate em H2. Você fala, uai, mas o bispo já não era grande coisa? Ele não era grande coisa, mas ele defendia o rei. Ao mesmo tempo, essa configuração aqui é um pouco desengonçada das brancas, né? O bispo atrapalha a torre, essa casa de F3 está fraca. O branco resolveu o problema das casas negras, mais ou menos, mas agora sobrou problemas de casas todas. Tá tudo fraco e o Vinícius agora vai jogar de maneira muito energética e vai ganhar. Só passando mais alguns lances, dama E2 foi jogado, dama G5 exclama, claro que não vai trocar. Torre C1 para defender o cavalo do C3, bispo E5, trazendo o bispo para o jogo, faz muito sentido. Dama F3, torre F8 com tempo, dama G2 e agora um bonito torre por F2 exclama, porque se tomar de torre cai em C1 ganhando muito material, então tem que tomar de dama e aí cavalo D3 decidiria o jogo, porque dama F7 cheque, rei H8 e não tem nada, está caindo todas as peças brancas. O Vinícius foi mais pragmático, jogou dama por G3 e aceitou jogar um final muito superior, que aliás ele converteu sem nenhum problema, dando uma bonita vitória de negras, bem estilo em Dia do Rei. Podia aparecer em alguns livros essa partida, pois todo mundo já viu algum exemplo desse bispo por G4, mas nem todo mundo conseguiu fazer e de um jeito que funcionasse tão bem. Então tá aí o lance da vida do Vinícius, espero que vocês tenham gostado e amanhã estamos liberando a entrevista. Até mais, pessoal.